Amém? Glória a Deus. Quem achou da glória a Deus? Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre ele com a sua mão direita numa e a esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu. E com os filisteus inclinou-se com força e caiu a casa sobre os príncipes e sobre todo o povo que havia, e foram maior os mortos que matou na sua morte do que o que matara na sua vida. Fala assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo e me faz entender os teus propósitos. Pode assentar, desocupa as mãos e glorifique o Rei da Glória com bastante palma e glória a Deus. Queridos irmãos, quando a gente olha para o livro dos Juízes, a gente vai observar, meus irmãos, que depois da morte de Moisés, Josué, o general de guerra, ele leva o povo para alcançar a terra prometida, divide as tribos, e cada herança recebeu a sua herdade, recebeu a sua herança. E a Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que Josué, ele já estava velho, cansado, quase 110 anos de idade, morreu com 110 anos, e ele chamou todo o povo e falou: olha, eu quero conversar com todas as tribos. E todas as tribos, meus irmãos, ficou diante de Josué. E Josué pegou o livro da lei, pegou, meus irmãos, os 10 mandamentos e leu para aquele povo. E falou para aquele povo: olha, se vocês adoram o Senhor, venham para cá. Mas se vocês adoram Deus que os seus pais adoraram, da além do rio Eufrates, então você vai para lá, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a Bíblia vai contar, meus irmãos, depois da morte de Josué, agora se houve um período de juízes, houve 13 a 14 juízes, meus irmãos, se não me falha a memória, mas o povo estava vivendo no declínio espiritual. Na hora que tudo estava bom, na hora que tudo, meus irmãos, estava em abundância, o povo esquecia de Deus e o povo adorava os deuses pagãos. Mas quando a luta, quando os inimigos começou a oprimir o povo de Israel lembrava de Deus e pedia a Deus misericórdia, e Deus, pela sua infinita misericórdia, mandava os juízes para julgar os inimigos e dar vitória para a nação dele. Glória a Deus! Mas a gente vai ver, meus irmãos, que veio vários juízes: Débora, Jefté, Sansão, Gideão, Tola, Jair, Eude, vários juízes, vieram. O último juiz foi Samuel. Então a gente vai observar, meus irmãos, que um anjo do Senhor, espécie, meus irmãos, em forma de teofania. O que é teofania? O próprio Deus, vinha em forma de anjo. Ele chegou perto, meus irmãos, da mulher de Manoá e falou com ela: olha, você não vai beber bebida forte, porque você vai dar à luz um filho. Ela era estéril, ela não tinha dado nenhum filho ainda, não tinha dado filho para o seu esposo. Falou: você vai ter um filho, e o filho que você vai ter não pode comer coisas imundas, não pode tocar em cadáver, não pode beber bebida forte e não pode rapar o cabelo dele, porque é um voto nazireu. E observando, meus irmãos, jogando nos dias atuais, os obreiros, meus irmãos, que estão aqui, nós que somos ministros da palavra de Deus, nós estamos também esse voto nazireado, porque o nazireu não pode, meus irmãos, beber bebida forte, beber vinho, beber cachaça, beber álcool, não pode. O obreiro não pode se contaminar com as coisas, meus irmãos, do mundo aí fora. O obreiro também não pode, meus irmãos, se contaminar com o mundo aí fora, aleluia, que já é do maligno.
Parece, meus irmãos, que é perfeito, mas, meus irmãos, é pura carniça. E a gente tem que tomar cuidado, meus irmãos, porque no meio dessa carniça, o diabo oferece pratos bonitos para que você venha cair. E a Bíblia vai nos contar, meus irmãos, que Manoá falou assim: olha, se ele apareceu para você, então eu vou orar, vou pedir a Deus. E assim orou e apareceu para a mulher novamente. E quando a mulher foi correndo para falar com Manoá, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o anjo se apresenta e falou assim: olha, a mesma coisa que eu falei com ela, não é para fazer. Então a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que eles falaram assim: olha, espera eu matar um cabrito para mim oferecer de presente para você. Ele falou: não quero. Ele falou: como é que é o seu nome? Ele falou: eu sou. Para mim saber que quando receber essa bênção na minha casa, eu venha te presentear. Ele falou: por que você quer saber meu nome? Sendo que o meu nome é maravilhoso. Qual que é o nome do de Deus? A Bíblia vai dizer que o nome do Senhor, aleluia, é Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz e maravilhoso. E quem que eu sou? O eu sou, meus irmãos, é quem apareceu para Moisés. Moisés falou assim: o que eu vou falar para os egípcios? Ele falou assim: fala que o eu sou te enviou. Porque Deus, meus irmãos, ele não está interessado se a pessoa acredita nele ou não. Ele não está interessado. Ele quer operar maravilha. E se a pessoa crer nele, meus irmãos, a pessoa vai sair saciada pelo poder da palavra. Porque o eu sou está aqui. O que eu sou? Eu sou a porta. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou está aqui. Eu sou o pão da vida. Jesus está aqui essa noite. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, glória a Deus, que por causa, meus irmãos, das bênçãos que foi profetizada na vida de Sansão, meus irmãos, agora ele começa a tropeçar quando ele cresce. Por isso, meus irmãos, que a gente não pode julgar nem um pai nem uma mãe. O pai, o filho dele não está na igreja mais, mas um certo tempo o pai, ele ensina o menino o caminho que deve andar. Ele vai ensinar o menino o caminho que deve andar. Agora, se o menino cresceu e saiu da presença do Senhor, o pai não tem nada a ver. O pai não fez a parte dele. É verdade, não é? E Manoá fez a parte dele. Sansão falou assim: eu achei uma filisteia bonita, uma jovem bonita, eu vou casar com ela. O pai falou assim: meu filho, tem tantas mulheres em Israel, por que você vai caçar uma mulher dos inimigos, dos filisteus, que oprimem a nação de Israel? Por que você vai caçar uma mulher lá? Tem tanta mulher aqui. Mas Sansão, meus irmãos, começou a tropeçar. E quem começa a tropeçar em princípios, meus irmãos, começa a quebrar princípios, ele está destinado, aleluia, ao erro do dia a dia. E a Bíblia vai dizer que ele foi lá. Então, meus irmãos, quando ele foi lá, a Bíblia vai dizer que quando ele casa com a mulher, aleluia, ele estava indo, mas o pai dele, a Bíblia vai dizer que apareceu um leão jovem. Leão, meus irmãos, é uma figura do inimigo. Apóstolo Pedro fala que o inimigo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, a quem possa tragar. O que Sansão faz, meus irmãos? Sansão, o leão, em vez de ir para o lado do pai dele, porque leão, ele vai, ele pesquisa, ele pula em presa fácil. Mas por que ele foi para o lado de Sansão? Porque, meus irmãos, o inimigo da nossa alma, ele vai atrás de pessoas que dá prejuízo para o império dele. E Sansão, meus irmãos, era um nazireu. Sansão era homem de Deus, era obreiro fiel. Mas, meus irmãos, o leão vem para cima dele. A Bíblia vai dizer que ele pegou o leão, rasgou como rasga um cabrito. Alguém já viu alguém rasgando um cabrito? Rasgar cabrito não é fácil. Imagina rasgar um leão como rasga um cabrito. E ele foi. E quando ele estava voltando, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que ele passa e viu o leão morto, o cadáver do leão. E quando ele viu o cadáver do leão, ele não podia chegar perto de pessoa morta. Se ele chegasse perto de pessoa morta,
ele tinha, meus irmãos, que ir lá, aleluia, oferecer, falar com o sacerdote ia fazer um ritual com 7 dias, ia rapar a cabeça dele para o voto começar do zero. Mas o orgulho, meus irmãos, deixa muitas pessoas, aleluia, cair no seu próprio mal. Porque, meus irmãos, o orgulho não deixa a pessoa crescer. Às vezes a pessoa errou ali, errou aqui, e tem vergonha, aleluia, de chegar e falar: eu errei, eu pequei. Tem vergonha. E por causa do orgulho, meus irmãos, Satanás ele foi expulso do céu. Porque ele era o querubim, a Bíblia vai dizer, Ezequiel, aleluia, Ezequiel 28, Isaías 14, ele era o querubim ungido. Mas quando ele se orgulhou, quando ele viu, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele foi expulso do céu, que ele só pensou: eu subirei. E Apocalipse vai narrar a derrota dele lá no céu, que ele foi expulso com uma terça parte dos anjos, que fala estrela, fala anjo. Então você vai ver, meus irmãos, que ele não quis, aleluia, falar o erro para o sacerdote. Há tantas pessoas que estão vivendo no erro, pastor Jeová, e às vezes não tem humildade de pedir Deus perdão. Glória a Deus. Vê que está no próprio erro, e a pessoa cada dia vai quebrando o princípio para a sua própria ruína. Ali, meus irmãos, estava o leão morto, ele não podia chegar perto do cadáver, mas ele viu o mel, ele foi lá, pegou o mel e fez o enigma ainda. Porque Satanás, meus irmãos, ele não vai chegar, aleluia, vestido, meus irmãos, aleluia, de chifre, aleluia, para aparecer para as pessoas, não, ele vai vir com um prato saboroso. Glória a Deus. Qual foi o mal de Sansão? Foi o olhar dele. É verdade. Quando ele olhou o leão morto, ele viu o mel. E muitas vezes, meus irmãos, a gente olha as coisas, a gente acha que é agradável aos nossos olhos, mas acaba a gente caindo em ruína se a gente não vigiar. Porque a Bíblia vai dizer que os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos for bom, o corpo é bom. Se os olhos for mal, o corpo é mal. Porque você, meus irmãos, está caminhando naquilo que você está vendo. E muitas pessoas estão caindo através do olhar, através, meus irmãos, de redes sociais, através de coisas, meus irmãos, desagradas aos olhos de Deus. Isso aqui não tem nada a ver. E aquela coisa que não tem nada a ver, acaba a pessoa tropeçando. Mas essa noite, meus irmãos, eu creio que Deus vai fortalecer a igreja dele novamente para a igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se a gente continuar, se a gente, meus irmãos, ver as coisas belas aí fora, e a gente, meus irmãos, querer aquilo, acaba, meus irmãos, a gente tropeçando, e a queda vai ser fatal. Você pode perder sua força, você pode perder os seus olhos, você pode perder o seu cabelo, você pode perder a sua vida espiritual. Você às vezes não tem mais força para orar. É tanta imundice que a pessoa vai vendo, aleluia, nas redes sociais. Não que as redes sociais é pecado, eu também tenho. Eu tenho YouTube, eu tenho as redes sociais, mas depende daquilo que você está vendo. E a Bíblia vai dizer que o pai dele falou: não casa com ela, porque o jugo desigual, meus irmãos, atrapalha na vida cristã, atrapalha na caminhada. Jugo desigual, a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer que jugo desigual acaba atrapalhando. Meus irmãos, a gente não pode ver a beleza através dos olhos. A gente tem que orar, ter discernimento, olhar pelo coração, ter visão de águia. E Sansão não teve visão de águia. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele cai naquele erro. O segundo erro que ele caiu, ele deitou com uma prostituta. O terceiro erro, o que ele fez? Meus irmãos, ele fez uma festa, bebeu vinho também. E o quarto erro de Sansão, meus irmãos, Deus falou com ele que ele não podia falar para ninguém sobre o cabelo dele. Mas ele encontrou com outra mulher, apaixonou com outra mulher, Dalila. Dalila, meus irmãos, chavecou ele 4 vezes. A primeira ele não caiu, a segunda ele não caiu, a terceira ele não caiu, mas na quarta ele caiu.
chacota para os seus inimigos. Ele vai fazer o que? Ele vai rodar, ele vai pegar um moinho, vai rodar, serviço que faz burro. Burro que, meus irmãos, que vai rodando o moinho para moer os milho, moer, meus irmãos, os grãos. E ele está fazendo aquilo ali com os 2 olhos furados. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que assim que raparam o cabelo dele, o cabelo dele começou a crescer novamente. Sabe o que Deus está dizendo? Ele não desiste de você. Não importa se você pecou, não importa se você errou. Para Satanás já era, mas para Deus não. Deus não desiste do projeto que é você. Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele vai lá, pega Sansão, leva Sansão agora para o templo de Dagom. E quando leva Sansão para lá, para zombar de Sansão, meus irmãos, com os 2 olhos furados, ele faz essa oração que nós lemos. Ele pediu Deus novamente, para que Deus dá força para ele, para que vingue de uma vez por toda de todos os seus inimigos. E observa, meus irmãos, que ele matou 1000 homens com a queixada de jumento, ele matou 30 homens, ele matou um tanto aqui, matou um tanto ali, mas a Bíblia vai dizer que na morte dele, ele matou mais quando ele estava com vida. Quando ele orou ao Senhor, o Senhor ouviu a oração dele. Sabe o que eu quero te dizer? Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde, meus irmãos, para recomeçar novamente. Não tenha vergonha, porque nós, meus irmãos, somos narizereu. Nós temos nossos princípios. Nós somos sacerdotes do Senhor. E nós sabemos, meus irmãos, se nós pecar, nós vamos só distanciando, aleluia, da presença do Senhor. Tem uma irmã que falou assim: olha, aquele irmão é muito usado na revelação, é muito usado na dor da cura. Meus irmãos, dor não leva ninguém para o céu. Sansão não perdeu a força de um dia para o outro, não, porque os dons, meus irmãos, são irrevogáveis. Uma vez que Deus dá um dom para a pessoa, Deus não toma. A única coisa que a pessoa faz é enterrar o talento. Deus não toma dom. Tem pessoas aí que você vê na rua, que é usada por Deus para entregar revelação, visão, mas quando você olha a vida da pessoa, a pessoa está torta. Meus irmãos, dons espirituais não salvam ninguém. Tinha um pastor uma vez, ele estava, meus irmãos, sempre caindo no ato de adultério. E ele chegava na casa dele e falava: olha, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu tento parar, não consigo, e toda vez que eu falo que vou desistir, quando eu chego na frente do altar, o Senhor me usa mais e mais. Meus irmãos, quando ele estava dormindo de madrugada, a Bíblia vai dizer, a história vai dizer, meus irmãos, que esse pastor, ele viu a aparição de um anjo no quarto dele. O anjo falou com ele assim: olha, você pediu a Deus uma resposta, eu vim trazer uma resposta para você. Deus, ele manda dizer para você, se você não se arrepender, ele vai encontrar com você no juízo final. Meus irmãos, é momento de se arrepender. É momento de nós olharmos que nós estamos errando. Será que isso está agradando aos olhos de Deus? Será que nós estamos fazendo? Deus está achando graça? Ah, não, eu sei pregar, eu oro, eu jejum. Meus irmãos, isso não tem nada a ver. Eu olho a sua vida espiritual diante de Deus. Você tem que ser manso, você tem que ser obediente e, acima de tudo, obedecer a lei e os mandamentos do Senhor. Porque se não obedecer, meus irmãos, a queda vai ser grande. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que deu tempo de Sansão se arrepender. Sansão se arrependeu e Deus deu força para ele novamente. Hoje é dia, meus irmãos, de recuperar força. Aleluia. Hoje é dia de transformação, de renovo espiritual. Deus não desiste do seu projeto. Deus não desiste de você. Não quero saber se você errou nisso, naquilo, não. Mas o Senhor está dizendo: eu ainda estou, aleluia, com você na palma das minhas mãos, e eu vou te abençoar de uma forma poderosa.
necessário nós olhar para a nossa vida espiritual. Aleluia. Porque, meus irmãos, o crente tem que ter visão de águia. O crente, meus irmãos, não pode ter visão de pardal, visão de águia. Porque a gente não mede o caráter de um homem e de uma mulher por causa da roupa que ele veste. A gente não mede o caráter do homem e da mulher pelo terno, pelo guarda-pó, pela roupa que ela usa, que ele usa, não. Meus irmãos, é o que você carrega por dentro, é o seu coração. Porque o apóstolo Paulo fala que nós é um livro aberto, um livro por todos. Porque nós andamos debaixo de uma grande nuvem de testemunha. Aonde a gente passa, as pessoas veem nós. Aonde a gente passa, meus irmãos, as pessoas olham para a nossa vida e a pessoa vê, meus irmãos, que o nosso testemunho já é uma pregação. Aleluia. Aquela irmã era isso, era aquilo, aquele irmão ele roubava, não importa. O importante é agora. Porque lá em Eclesiastes vai dizer: é melhor o fim do que o começo. Não importa se você começou bem e às vezes você, aleluia, começou mal, não importa, o importante é o final. Se você terminou bem. Porque tem pessoa que começa bem e termina mal. Tem pessoa que começa mal e termina bem. O importante é o fim, não o começo. Meus irmãos, essa é a mensagem que eu trouxe de reflexão para a nossa vida espiritual. Porque, meus irmãos, a maior preocupação do inimigo é matar as pessoas, meus irmãos. A maior preocupação de Satanás não é tirar a pessoa da igreja. A preocupação do inimigo é tirar a pessoa, aleluia, dia após dia, de uma vida de comunhão com Deus. Porque se ele fazer isso, ele vai matando a pessoa devagar espiritualmente. Tem pessoas, meus irmãos, que vêm à igreja todo dia, mas não conseguem orar mais. Tem pessoas que vêm à igreja todo dia e já não conseguem jejuar mais. Meus irmãos, uma coisa está entrelaçada na outra. Porque se você tem uma vida diante do Senhor, você jejua, porque o jejum é para fortalecer o espírito, e quando você fortalece o espírito, aleluia, a sua carne não vem pecar com as coisas do mundo aí fora. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Sansão, meus irmãos, ele não percebeu isso. Ele foi errando. E Deus sempre, com sua misericórdia, Deus foi abençoando ele. Mas quando chegou no estágio da vida dele, ele ficou cego. Mas ele se arrependeu. Eu quero dizer para cada um aqui essa noite: não deixe que o inimigo venha furar os teus olhos. Não deixe que o inimigo venha tirar a tua força de jejuar. Não deixe que o inimigo venha cegar nas redes sociais, vendo aquilo que desagrada aos olhos de Deus. Mas cada dia mais, você venha fortalecer, como está escrito, meus irmãos, lá em Efésios 6, 10 em diante, no capacete da salvação, na espada do Espírito, nas armaduras de Deus, no sapato do Evangelho, para você estar firme contra as ciladas